Então, acho que vamos aqui entre nós mesmo, né? Já que não chega, vamos entre nós colocar aqui, porque foram muitas coisas boas. A experiência da Eliane, nossa, Eliane, seria um sonho de consumo, né? Se nós pudéssemos expandir essa experiência da teleespirometria pelo Brasil, isso ajudaria muito, somado, né, ao programa de educação da PROAR. E aí eu gostaria de dizer também para vocês que ontem, né, ontem não, né, foi no dia 13, saiu um artigo que eu participei como pesquisadora principal, que é o projeto Respire Bem, que foi um programa mundial feito em 4 países de baixa renda, China, Macedônia, Geórgia e Brasil, no qual nós falamos, nós buscamos ferramentas de baixo custo para fazer o rastreio da DPOC nos cuidados primários. A gente sabe que não tem evidência para a gente aplicar, né, a espirometria em todo mundo, mas sim o rastreamento com ferramentas de baixo custo, tal como o esfigmomanômetro está para hipertensão ou o glicosímetro está para diabetes. Se nós tivéssemos um questionário de sintomas e um microespirômetro ali na unidade básica para já pensar que esse paciente tem positividade para ter DPOC e encaminhar para a espirometria de forma racional, isso ajudaria muito. O que vocês acham, então, dessa questão de diagnóstico precoce? Já que você não tem pergunta, eu vou instituir algumas provocações. O que vocês acham que o problema das doenças estarem dessa forma, além da falta de conhecimento e de toda essa estrutura que a gente não tem, vocês acham que se a gente diagnosticasse mais precocemente, a gente conseguiria mudar o parâmetro com relação à DPOC? Eu posso começar aqui a aquecer a discussão. Primeiro que muito prazeroso, né, conversar de uma forma tão leve e bacana com vocês. Estou aprendendo muito nessa tarde de sexta-feira e tenho certeza que o pessoal que nos acompanha está sentindo algo muito parecido. Muitos exemplos legais, boas práticas, aprendizados pipocando de tudo que é lado do Brasil, né? Vários municípios foram citados aqui, cidades, a gente tem alguns casos também de estados, mas muito dos desafios que eu vejo hoje, com base na nossa experiência recente aqui em doenças respiratórias e no combate às doenças respiratórias, os 2 maiores desafios hoje nesse combate estão, acho que, em 2 grandes vertentes, né? Uma primeira, de capacitação e fortalecimento da atenção primária, porque por mais que a gente tenha inúmeros desafios e particularidades, como a Cristina colocou, né, são cerca de 50 mil equipes de saúde da família. Mas, se eu não me engano, um dado que chegou até mim há alguns dias por uma colega do CONAS, é que são cerca de 2 mil médicos apenas, né? Então, como que a gente consegue também qualificar minimamente dentro do que é possível os agentes de saúde e outros profissionais que podem também identificar um sintoma e dar um direcionamento para esse paciente de uma forma adequada. E o segundo grande bloco é mais relacionado ao suporte ao diagnóstico, com todos os desafios de exame de espirometria e etc. Um lado positivo, olhando aqui o copo cheio, né? Pelo menos eu acho que em termos de tratamento, pensando em DPOC, eu vejo as políticas públicas hoje do Brasil bastante atualizadas, então muito interessantes. Então, se a gente conseguir, e isso eu acho que é uma raridade também, porque em outras áreas terapêuticas, inclusive nesse fórum, a gente discute também os desafios de tratamento, de adesão, etc. Eu acho que em doenças respiratórias isso é um pouco mais amenizado. E aí, para ir aquecendo aqui também em algumas outras discussões, algumas parcerias que a gente tem estabelecido, inclusive dentro desse grupo. Uma especificamente, Cristina, que eu vou, eu acho que destacar, é a parceria que nós fechamos com a Nasens e lado privado, a Behringer, sabendo dessa necessidade de capacitação dos profissionais, não necessariamente médicos, a gente fechou no Congresso Conasens desse ano, com a liderança, um programa pelo Conasens Mais, que vai levar de forma digital todas as informações e a base necessária para que os agentes, para que os médicos e inclusive os gestores de saúde tenham um mínimo de qualificação para entender a importância das doenças respiratórias e colocarem essas doenças nos seus radares e de uma forma prioritária. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Além disso, para que a gente também não crie uma sobrecarga no pilar de diagnósticos,
a gente, como instituição privada, a gente está buscando suportar algumas iniciativas. Então, a doutora Eliane trouxe aqui, eu acho que, indicadores que são muito encorajadores de número de espirometrias que a gente está fazendo e ambição de aumentar isso. A gente está buscando suportar, via Abraçar, esse ano, cerca de 50 mil testes de espirometria para tentar amenizar as filas que a gente tem em todo o país, principalmente depois da época mais grave do Covid. Então, um desafio que nós temos tentado simplificar é de articulação. Então, como que as parcerias que nós estamos viabilizando com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais e as Secretarias Municipais de Saúde, com o CONAS, né, tentando habilitar ali os estados para que eles estejam alinhados com o que a gente está buscando fazer no município, e principalmente o Ministério da Saúde, pela Secretaria de Atenção Primária, como que nós conseguimos remar todos na mesma direção. E a gente tem tido êxito nesse sentido. E aí, doutora Ângela, um ponto que você traz com relação à sempre priorização de doenças cardiovasculares, num primeiro momento, quando a gente estava conversando com o Ministério, a gente sentia que o nível de relevância para as doenças respiratórias não estava como nós pensávamos que deveria estar. E aí a gente levou a informação que a DPOC aumenta em 226% o risco de infarto. E aí a percepção ali, a aceitação mudou bastante. Então, até através, né, dessa leitura, eu acho que a gente consegue sensibilizar entidades que a gente precisa, que estejam do nosso lado nesse combate. Nossa, quanta coisa. Eu só queria tirar uma dúvida. Você colocou de 2.000 médicos, você está se referindo a médicos com formação em medicina de família, com especialidade, né? Ah, sim. Realmente ainda existem poucos mesmo. E quando a gente pensa em especialistas mesmo, aí ainda menos, né? Como a doutora Ângela mencionou aqui. Com certeza. Chegaram aqui algumas perguntas, né? Deixa eu colocar, eu acho que uma é até para o Paulo mesmo. A pergunta se o Abraçar está em outros municípios, né? Por que não está em outros municípios? Olha, doutora Sônia, hoje nós estamos presentes em algumas dezenas de municípios, nós temos abertura e disponibilidade para conversar com os secretários que tiverem interesse em viabilizar isso. O canal de contato pode ser via Fórum DCNT, os meus contatos estão super à disposição. A gente tem uma equipe no Brasil inteiro tentando suportar o sistema público e também o sistema privado, nos principais gaps, tentando personalizar programas em capacitação e em diagnóstico. Então, se esse é um interesse de quem está fazendo essa pergunta, fiquem à vontade para nos alcançar, à disposição. Excelente. Ela pergunta se há possibilidade de expansão, então você já respondeu. Muito Perfeito. bom. E tem mais uma outra perguntinha aqui para o grupo, né? O Henrique Oliveira e Silva, ele gostaria de saber qual a opinião dos panelistas sobre as oportunidades e desafios em parcerias público, né, no caso seria pública, e entre a associação de pacientes e entes privados. Quer que eu repita? Vocês entenderam? Deu para... Aí acho que a Cristina talvez possa, né, enquanto público, possa responder, a Flávia. Na realidade, eu fiquei na dúvida da pergunta mesmo, deixa eu ler de tentar. novo para vocês aqui, ó. Vamos lá. Ó, gostaria de saber, na opinião dos painelistas, quais as oportunidades, desafios em parcerias pública, com a associação de pacientes e entes privados. Eu acho que o Paulo já trouxe um pouco, né, dessa questão da parceria pública. Eu acho que a Karina, que está aqui como quem está recebendo, né, essa parceria, talvez pudesse contar um pouco de como acontece isso, das barreiras, das facilidades, porque essa porta que a indústria, né, vem trazendo para os municípios não é uma coisa nova, mas agora ela está sendo melhor aceita, porque até então se tinha muita resistência em parceria com a indústria, porque achava, é uma forma de estimular a prescrição, mas as indústrias que estão com medicamentos no programa de alto custo, como o Paulo colocou, a gente tem problemas de políticas com relação ao processo de trabalho, mas nós temos
o privilégio de ter a oferta de medicamentos no SUS. O que nós precisamos agora é fazer com que as pessoas recebam esse tratamento, né? É o acesso ao tratamento. E Paulo, quer falar um pouquinho, Karina, da experiência de vocês? É que eu não... É. Posso falar? Deixa eu só por aqui. Então, a secretaria, ela firma a experiência através de um contrato de cooperação, né, com a Boehringer. A gente tem experiência também com outras empresas, por exemplo, para a hipertensão, a gente também tem uma outra parceria. A gestão pública, ela tem o pilar da gestão participativa, então a gente tem aí vários mecanismos oficiais, espaços oficiais para que as associações elas possam participar de discussões, de trazer aí as suas necessidades, né? A gente tem as reuniões do conselho em todas as UBSs, na Secretaria Municipal da Saúde, então esse é um espaço oficial onde qualquer associação, né, ela pode participar, né, a gente também tem aí as conferências municipais, então a gente precisa utilizar esses espaços, né, da gestão participativa para que as associações, elas possam realmente trazer essa necessidade. Agora, quanto às empresas, a gente tem aí um contrato de cooperação que ela deixa claro qual que é a finalidade, né, esse apoio que, por exemplo, a Boehringer está dando para a gente, né, então é um apoio estruturado dentro do diagnóstico e dentro da capacitação, né, a capacitação, por exemplo, a Boehringer, ela fez uma plataforma para a gente poder utilizar, para a gente poder deixar um espaço para que os profissionais possam acessar, mas quem entra na plataforma não vê em nenhum momento o nome da Boehringer, não, Exato. nem da Boehringer, né? Então a gente deixou isso bem bacana para que os profissionais também bem tenham, ético. Exato. Então, assim, é firmado por um contrato e as associações, elas podem utilizar os mecanismos aí de gestão participativa, né, para poder, ou outros também, como marcar uma reunião com a gente, isso já aconteceu, né, então, assim, a secretaria, ela está aberta, né, para receber as associações também. Né, então, eu vejo assim, associações marcando reunião no gabinete, né, da secretaria, então eu acho que a secretaria está aberta, né, para avaliar. Tudo depende da proposta, né, e existe aí o interesse, sim, para estar ampliando as discussões. Muito bom. A Eliana, eu gostaria, já que não chegou mais perguntas, Sônia, deixa eu acrescentar uma questão Isso. aqui, que quando eu disse que eu não tinha entendido, aí quando foi desenvolvendo, sim, acho que Karina colocou muito bem o cenário que acontece no município, eu só queria reforçar que, do ponto de vista da atuação, né, das entidades, dos órgãos que defendem as pessoas e que representam as pessoas que são portadoras de doenças, mesmo a nível municipal, a gente já tem o que foi colocado por Karina, e isso também é replicado, na verdade, em toda a nossa legislação, no Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais de saúde, nos conselhos municipais, distritais de unidades. Então, esse espaço a gente tem reforçado muito nos últimos anos, ele precisa ser cada vez mais fortalecido, e tem também a possibilidade, porque falaram das parcerias público-privadas, tem toda uma legislação que envolve e tal, e aí, no caso, especificamente para a gestão, dentro dos processos regulatórios que a gente tem, eu acho que é interessante, quando a Conasems, por exemplo, fez a parceria com a Boehringer, para a questão do curso Ser Agente, né, Saúde com a Gente, o Mais Conasems, ele está gravando, eu acho que quando eu gravei em outubro, foi a 15ª aula, tá? E tem toda uma interface de todos os que estão construindo o curso, né, que é um curso que é prioritário para o Conasems, ele é feito através de um convênio com o Ministério da Saúde, da gente qualificar todos os mais de 250 mil agentes de saúde do país, e mais os agentes de endemias, para uma série de questões.
Então, quando se trata também das doenças respiratórias, por exemplo, a gente gravou aula sobre doenças emergentes e reemergentes em saúde pública e tal, então tem havido esse esforço coletivo, eu diria, de quem tem produtos, de quem tem acúmulo em várias áreas, do CONASEMES, do Ministério da Saúde, também o CONAS, da gente fortalecer a atuação do agente comunitário de saúde. Acho que foi bem importante quando o Paulo colocou isso, porque na fala eu não tinha colocado saúde com a gente, mas é porque o tempo, 5 minutos, então você vai priorizar os raciocínios que você acha, né, naquele momento que são mais importantes de serem colocados, e além do saúde com a gente, que foi referido, eu fiquei na dúvida, Ângela, e eu queria perguntar do PCDT, porque na minha conta, o PCDT de DPOC foi publicado em novembro de 2021. Eu fui até checar ainda agorinha, né? Então, eu queria saber, porque você disse assim, o PCDT não está, qual é a situação que vocês enxergam? PCDT, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, perdão, e eu tinha uma sensação de que ele tinha sido publicado. Eu fiquei com essa pergunta para fazer. Não, Cristina, o PCDT, sim, está publicado, tá certo, tá? E, inclusive, ele já está em implementação, e, inclusive, está uma loucura em vários estados para a gente conseguir fazer essa troca das medicações. Então, sim, o PCDT de DPOC foi um ganho imenso, inclusive, né? Que foi a primeira vez em que, depois da consulta pública, a gente conseguiu colocar os dispositivos inalatórios como uma diferença no tratamento, né? Então, hoje a gente sabe que o paciente consegue receber 2 tipos de dispositivos para conseguir fazer o tratamento da DPOC. O que eu falei que tinha sido publicado e foi retirado é a linha de cuidado em DPOC. Então, a gente tem a linha de cuidado em asma, que foi publicado no começo do ano, e depois, lá para agosto, setembro, tinha sido publicada de DPOC, ela ficou por um tempo e depois ela saiu do ar. Eu não sei se foi porque a gente teve uma atualização bem importante, com mudanças bem importantes e radicais no conhecimento internacional da DPOC, e aí teve uma mudança. Então, talvez por isso que a linha de cuidado, mas o PCDT está certo, o PCDT está funcionante, e ele foi, assim, um ganho imenso que a gente teve, com certeza. E pode fazer uma pergunta, Sônia? Quem Claro. é painelista também, eu queria fazer uma pergunta para a Eliane. Eliane, você colocou o cenário de expansão, não é verdade, falando da telespirometria. Eu queria perguntar que dificuldades vocês encontraram e como que vocês avaliam que seria possível de superar essas dificuldades. Eu acho que era importante também. Tá? Para você ver, o Ministério da Saúde, né, ele pagou a passagem para os técnicos virem aqui em Belo Horizonte fazer o treinamento presencial. Ele cedeu o espirômetro para os municípios, e mesmo assim nós tivemos, dentro desse projeto, alguns municípios que o município tinha a contrapartida, que era comprar o filtro, que custa R$7. Alguns municípios, eles não colocaram o programa para funcionar porque não compraram os filtros. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, né, e era uma contrapartida do projeto que o município fornecesse o filtro. E dentro desses 100 municípios que 60 estão ofertando os exames, nós, né, ofertando exames de qualidade, e 30 municípios, eles simplesmente não compraram os insumos e não começaram a fazer. O que eu chamo, assim, de uma inércia, entendeu? Com certeza. É triste. Essa questão da manutenção das coisas, né? A gente sabe que tem municípios que têm aparelhos, mas às vezes não tem o técnico, aí você colocou, tem o aparelho, tem o técnico e não consegue comprar o filtro, não consegue comprar o bucal para fazer o exame. É realmente muito triste. Sônia, posso complementar? Acho que tem uma importância grande na sensibilização, né? Porque muitas vezes a gente passa o conhecimento e existe a disponibilização, né? Então, se falar, que nem o Paulo falou, tem outras doenças que não têm tratamento aí pela parte pública, né? As doenças respiratórias, elas têm, DPOC e asma, hoje a gente está, inclusive, com medicamentos de ponta,
mas existe um desconhecimento do outro lado da existência, de como adquirir, de quando prescrever, né? Então, acho que tem que entrar todo um programa realmente para que a gente consiga fazer o básico, né? De realmente passar essa informação. Quando o Paulo fala quando eles falaram que DPOC, né, mata mais do que infarto, e é fato, eu falo que a tia do café sabe que ela não pode comer gordura, que o colesterol vai subir e ela pode infartar, mas ela fuma. Né? E fumar hoje mata mais. A gente tem um dado que o paciente que DPOC que tem uma exacerbação, né, que ele tem a crise no pronto-socorro interna, se a gente acompanhar ele por 1 ano, a taxa de mortalidade gira em torno de 32%. O paciente com infarto agudo do miocárdio, a gente acompanha ele, teve o infarto agudo, acompanha no primeiro ano, é 11%. Né? E, no entanto, se fala muito nossa, não pode fazer isso. Por quê? Porque o conhecimento já está para todo mundo, ele já é muito democrático, né? Todo mundo já recebeu essa informação. Então, eu falo que de A a Z todo mundo conhece o que tem. Agora, DPOC, inclusive a própria sigla, né? Eu sou pneumologista, mas eu falo que a própria sigla é péssima, porque ela não define nada. Quando a gente já estava ali falando em enfisema pulmonar, os pacientes já conheciam de enfisema pulmonar, né? A bronquite crônica do tabagista e tal, surgiu a sigla DPOC, né? E aí muita gente fica, DPOC não é nada, né? Não faz barulho em nada. Agora, quando a gente traz o que é DPOC, e eu acho que eu falo, toda vez que eu estou num fórum, eu estou num lugar que a gente fala de DPOC, eu falo, eu tenho certeza que tem alguém aqui, ou mais de uma pessoa aqui, que tenha um DPOC na família. E que DPOC é uma coisa para ser conversada no almoço de domingo da família. Por quê? Porque hoje, quem tem mais de 50 anos de idade foi vítima do tabagismo. Porque o tabagismo dessa pessoa com 50 anos de idade, ela era adolescente. E naquela época, tinha que fumar, era obrigatório, era praticamente obrigatório fumar. Né? As propagandas, a própria cultura, o que a gente hoje carrega o celular, não sei se daqui 60, 70 anos também vai falar, não podia carregar o celular, não sei. Né? Mas no tabagismo era isso. Inclusive, eu faço um parênteses aqui, que a gente pode fazer outro fórum, que são os cigarros eletrônicos. Né? O cigarro eletrônico, ele está vindo da mesma forma que foi o cigarro no passado. Como os adolescentes, os jovens hoje já sabem que fumar não é bom, eles já sabem, isso é muito legal, né? Ninguém fala que fumar é legal. O cigarro eletrônico porque veio com essa capa de que é menos nocivo, ou que não é nocivo, que é só vapor d'água. Não, tá? Não é. Então, a gente precisa também trabalhar, talvez, a DPOC de outra forma. O próprio paciente com DPOC, ele não se enxerga com a doença, porque muitas vezes ele já parou de fumar 10, 15, 20 anos atrás, e aí ele está cansado, ele fala, esse cansaço eu tenho porque eu estou mais velho, porque eu sou sedentário. Eu tenho uma tossezinha, mas é uma tosse normal. E aí todo mundo que me conhece já sabe, lá vai a Ângela falar, gente, não existe tosse normal. Tosse normal. Não tem tosse normal. Tosse é um sintoma, tem alguma coisa aí, tem que procurar. Né? Então, a gente tem que fazer essa informação chegar, né, para o próprio paciente não se sentir culpado porque ele foi vítima de ter fumado, porque nicotina vicia, né? E aí, com o tempo de exposição, ele tem doença, e aí ele tem sintoma hoje que é da doença e ele não associa. Né? Então, acho que a gente precisa sensibilizar, de fato, cada vez mais os pacientes para poder... e os profissionais também, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui para Flávia. Oi? Pode falar, eu mesma ia falar uma coisa. Pode falar, Flávia, depois aí eu já aproveito e faço a pergunta, pode falar. Não, porque eu queria pegar o gancho da doutora Ângela, isso, né, da sigla DPOC, de como é difícil, né, até para os pacientes entenderem que doença que eles têm, né, até para chegarem nas associações. Né, a gente percebe isso também com insuficiência cardíaca, assim, de uma dificuldade deles reconhecerem que eles têm uma doença muito grave, parece que é algo só, né, às vezes é algo decorrente do cigarro, é algo, mas não precisa tanto cuidado, né, assim, então é uma dificuldade realmente
com o paciente saber, né, que doença que tem. E eu acho que também pode haver também alguma falta de diálogo, né, nas consultas, às vezes alguma consulta é muito rápida, então tem todos esses problemas. E sobre essa questão da culpa, né, de que o paciente não é culpado, isso a gente vê muito também, né, assim, o quanto isso traz sofrimento para as pessoas. E quando a gente fala, né, do cuidado, dessa linha de cuidado, que seria tão importante, né, que, enfim, a equipe, né, da atenção primária de saúde traz essa equipe multiprofissional, mas o cuidado psicológico, né, a fisioterapia respiratória, a reabilitação pulmonar. Então, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que pensar, né, da questão da vulnerabilidade social também, a dificuldade das pessoas chegarem até a fisioterapia respiratória, e você precisa de alguém para, né, estar acompanhado dessa pessoa para levá-la, o cilindro de oxigênio. Então, tem todas essas dificuldades que são muito importantes da gente sempre, né, levantar e apontar, porque não é só o acesso ao tratamento, né, como já foi dito aqui muitas vezes. Mas essa questão da culpa, a gente vê que traz muito esse sofrimento mesmo psicológico para as pessoas. É verdade, Flávia. E você colocou uma coisa que eu acho muito importante, você falou do tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, né? Todas as doenças, elas têm as duas vertentes e eles precisam caminhar juntos, senão a coisa não funciona. E com esse dado que você colocou, do paciente já com oxigênio, que é o paciente mais grave, das práticas, né, de reabilitação pulmonar, hoje ainda, eu acho que é uma falha muito grande, os programas, os centros de reabilitação, eles estão centralizados. Os pacientes que fazem, né, reabilitação, é unânime, né, a não ser que é muito raro alguém falar que não deu certo a reabilitação. Eles falam com a boca cheia, tipo, olha, diminuiu a minha necessidade de oxigênio, melhoraram os meus sintomas respiratórios, melhorou a minha ansiedade, eu pude me ver nos meus pares, né, nas outras pessoas com o mesmo problema. Mas essa barreira que você colocou, eu não consigo ir porque eu tenho que carregar o oxigênio, eu não tenho transporte, eu não tenho dinheiro para pagar, preciso incomodar meu filho ou vizinho, né? Então, eu acho que essa questão, ali vamos puxar para a atenção primária, né? A gente precisaria fazer uma rede de reabilitação, linha do cuidado da reabilitação e descentralizar as ações de reabilitação para a comunidade. Porque aí a gente poderia, inclusive, transversalizar os pacientes de baixo risco, poderiam fazer as coisas nas unidades básicas ou no território, né? Que não inclui só a unidade, e esse paciente fazer essa transição de acordo com a necessidade, até porque a reabilitação também precisa dar alta, né, para as pessoas, e eles querem voltar, eles não querem sair, então poderia ter uma transição, tipo, saiu dessa parte intensiva, vai para um outro centro, né, na comunidade mais leve, se precisar você volta. Então isso é uma coisa que precisa, a reabilitação comunitária é um tema que precisa ser muito trabalhado e é possível de se fazer com baixo custo, só precisa ser incorporado, acho que precisa mudar a mentalidade das pessoas. E tem uma pergunta para você aqui, ó, na sua visão, a Elizabeth Silva, né, na sua visão, qual é a principal dificuldade para conseguir alcançar o engajamento das pessoas, ou tipo, fazer, né, engajar essas pessoas no cuidado das doenças respiratórias? Nossa, é difícil, né? Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, porque quando a gente fala em engajamento, né, a Karina estava falando da questão das associações de pacientes poderem participar de conselhos, né, terem vários espaços no SUS de participação social. Os pacientes também podem, né, assim, os familiares, cuidadores, enfim, todas as pessoas interessadas. Mas eu acho que isso é uma construção mesmo, assim, a gente, claro, acompanha todos os conselhos, acompanha as discussões, acompanha os PCDTs, a gente já fez reunião, né, com a própria Karina, em algumas vezes, para alguns projetos, então eu acho que às vezes é um papel também de informação, né, de mostrar para as pessoas que elas têm esse direito de participação social, elas têm esse direito de participar da construção das políticas públicas, elas têm o direito de dar a sua opinião, né, os próprios pacientes têm o direito de contar quais as suas jornadas, qual a experiência com o adoecimento, o que a doença traz, né, de impacto na vida dela, na vida de toda a família. Então, isso é um engajamento muito necessário, que a gente tem trabalhado muito nisso, até para a gente
fortalecer os próprios pacientes, né? Assim, fortalecer toda a comunidade para que todo mundo participe. Que eu acho que isso, o SUS é uma construção social, tem vários espaços de participação social, e a gente precisa sempre informar e comunicar para que todas as pessoas possam saber desses espaços e possam se sentir à vontade e queiram participar. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Que não chegou nenhuma pergunta mais. Alguém quer perguntar alguma coisa de um para outro? Sônia, posso só complementar sobre o tratamento não medicamentoso? Então, na secretaria, a gente tem os farmacêuticos, importante, né, que eles fazem a consulta, que eles orientam a adesão medicamentosa, né, então eles têm um papel muito importante nesse cenário. Outro papel importante é do nutricionista, né, hoje a gente tem um nutricionista em cada UBS, para fortalecer esse paciente, para ele poder fazer atividade física. Muitas das vezes ele está emagrecido, né, então ele precisa da atividade física para ele poder melhorar a função pulmonar dele. Então, acho que o tratamento não medicamentoso, ele é muito importante, a gente precisa treinar as equipes para eles poderem entender que a equipe multiprofissional faz parte do atendimento do paciente com DPOC. Né? Então, eu acho que hoje o farmacêutico, o nutricionista e o educador físico, ou as práticas integrativas complementares que a gente oferece nas UBS, fazem parte desse cenário aí de tratamento que vai melhorar, né? E também a gente tem os grupos de tabagismo, né? Os grupos de tabagismo também fortalecem a não fumar mais. Então, a gente também tem esses espaços de educação em saúde, né? E uma última coisa, a vacinação. Como é importante a vacinação desse paciente. Então, na atenção básica, a gente também, né, oferece a vacinação para pacientes com essa comorbidade. Então, é complexo, gente, né? Então, o tratamento não medicamentoso, ele é um braço muito forte hoje, né, para o tratamento do DPOC. Acho que isso eu queria lembrar disso. Excelente. Eu queria muito nessa linha também, fazendo um comentário e até um compromisso aqui com vocês, dada a importância do tema, né, e principalmente do foco de abordagem multidisciplinar, tratamento não medicamentoso com recuperação pulmonar, reabilitação. A gente tem um programa atualmente que é uma extensão do programa Abraçar, esse é denominado Abraçar a Vida, e ele tem exatamente este enfoque, reabilitação pulmonar, psicólogo e o apoio, inclusive, de um nutricionista para os pacientes que têm interesse. Então, fica o meu compromisso aqui, para que ao longo do ano que vem a gente disponibilize esse programa a todas as pessoas que tenham interesse no setor público, via SUS, via farmácias de dispensação, e aí, obviamente, a gente pode fazer essa divulgação de forma conjunta. Ô, Paulo, vamos cobrar, hein, Paulo? Pode cobrar. Vamos cobrar. Tá gravado. E Sônia, só Oi, uma questão cadê? bem rapidinho. Não, você está me ouvindo? Pode falar. Tô bem. Porque eu vi que você está conduzindo, não tinha mais perguntas, mas era uma coisa que eu estava tentando. Paulo, eu fiz checar, quando eu digo checar, no sentido de procurar atualizar, porque o CONAS, algum colega do CONAS teria falado na questão dos especialistas de medicina de família e comunidade. Então, eu acho que é importante, assim, nós temos as 50 mil e tantas equipes, quando a gente junta com a indígena, com a prisional, com as equipes de atenção primária, isso dá um conjunto de quase 58 mil e poucas, quase 59 mil equipes que trabalham com atenção básica. Quando elas estão cadastradas no CENES, significa que todas elas estão contando com a presença do médico ou da médica de família. Aí, existe uma discussão entre o generalista e o especialista em saúde da família, em medicina de família e comunidade, que a Sônia deve acompanhar isso muito bem pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? Então, assim, o que eu consegui alcançar, e posso estar equivocada, porque foi
rápido, eu não tinha me preocupado em ter essa informação antes, pelo que peço desculpas, mas eu acho que o número de especialistas em medicina de família e comunidade é um pouco maior. Penso que hoje chega em torno de 8.000, tá? Penso, em torno disso seria, porque eu queria pegar exatamente o número hoje, né, de quem tem o título de especialista, porque eu acho que é uma informação importante para todo mundo. Aí, o que a gente tem nas unidades, o que a gente chama no Brasil do médico generalista. Então, tem alguns perfis de profissionais médicos que ocupam as equipes de saúde da família, que ali trabalham, exercem sua atividade profissional, que são os que são especialistas em medicina de família e comunidade, e esses são afiliados da sociedade, atualmente a presidente é a Zeliette, né, Zeliette Zambon, que é um outro espaço de interlocução importante para quem está aqui nesse fórum, porque a sociedade científica, na verdade, além da sociedade de pneumologia, ela é um espaço importante de discussão de questões técnicas que seria importante, em algum momento, se já, né, participar enquanto sociedade, porque ela tem a penetração, né, em todo o país, e é quem faz a titulação. Então, a gente tem as residências de medicina de família e comunidade, que a gente vem num processo de expansão, com todas as dificuldades que tivemos, mas a gente vem num processo de expansão, e quando se termina uma residência de medicina de família e comunidade, você tem o título de especialista certificado pelo MEC. E os generalistas, eles têm um processo, né, que a gente tem 2 grandes grupos, pessoas que já tiveram uma atividade profissional e fizeram uma escolha pela atenção básica, já num processo mais como o meu, de final de carreira, tá certo? E tem também os médicos recém-formados, como estão nas urgências e emergência e tal. Então, tem perfis diferentes de atuação profissional na medicina de família e comunidade. Aí eu achei que era interessante colocar isso, porque perfil diferente significa você ter um trabalho de formação e aperfeiçoamento diferente. Ele não pode ser padronizado, porque não funciona. Eu escrevi para fazer esse comentário, Sônia, obrigada. Não, é excelente, até porque tem essa questão mesmo. O número de profissionais formados nem sempre condiz com os que estão cadastrados, que estão filiados à sociedade. Todas as equipes estão com médico de família atuando, ou com médico generalista, o que a gente quiser chamar. E sabe que dentro disso, doutora Cristina, acho que um ponto forte desse programa que o CONASEM está encabeçando é buscar individualizar esse plano de capacitação à distância para as necessidades de cada perfil desses profissionais, desde o agente até o gestor, e por isso passam também os profissionais médicos. Espetáculo. Excelente, Sônia, pessoal. Se eu puder complementar, até porque a Cristina falou dos vários profissionais, e Karina, posso dizer até que o tratamento não medicamentoso deve ter um peso aí de 50% do tratamento, 50% é medicamentoso, 50% não medicamentoso, é super importante, é fundamental, até porque hoje a gente tem uma condição de pacientes com DPOC que eles são muitas vezes sozinhos, então eles precisam manter a autossuficiência porque eles não têm ninguém para cuidá-los. E a doença DPOC, ela é sistêmica. Então, você tem uma perda muscular simplesmente por ter doença. E a gente que não tem doença não sabe o quanto o músculo é importante. Eu até falo para os residentes, a gente não respira só com o pulmão, a gente respira com o músculo. Porque o músculo, ele é exigido, e aí você precisa ter capacidade muscular para fazer minimamente esse movimento, por exemplo, de manter o braço levantado, né? A escovação de dente, fazer a barba, né? Então, por exemplo, dentro da reabilitação pulmonar, a gente acha que, vamos fazer o paciente andar de novo, ele vai sair, vai conseguir correr, vai conseguir... Não, às vezes a reabilitação pulmonar faz o paciente conseguir fazer a barba de novo, né, por orientação muscular e de habilidade que ele faz. Ele mora sozinho, ele não pode ter mais as coisas dele no alto, ele precisa ter tudo aqui para não ter que ficar levantando o braço toda hora, porque isso vai cansar. Né? Ele vai, a nutricionista, a importância da nutricionista, ele vai comer, ele tem lá a comida, mas ele precisa começar pelo prato principal dele, por exemplo, porque comer cansa, porque tem que usar a musculatura. Exatamente, E aí o paciente começa comendo a sopa ou a salada, ele não come o prato principal onde tem a proteína, o carboidrato que ele precisa para fazer músculo.
Então, ele tem que começar pelo prato principal. Então, esse tratamento não medicamentoso é fundamental, fundamental, né? E aí, Cristina, no treinamento que a gente fez em Pindamonhangaba, a gente fez um treinamento só com os agentes comunitários, falando sobre a parte da doença e do dispositivo inalatório. O controle da doença, ele melhorou porque o agente comunitário entrava dentro da casa e fazia a verificação do uso do dispositivo inalatório, se estava sendo feito certo, né? Então, acho que é muito importante todo mundo mesmo. A Karina falou do farmacêutico. O farmacêutico, dentro da jornada do paciente respiratório, ele é super fundamental. E a gente tem uma parceria, a Fundação Prara fez uma parceria com o CRF, a Regional de Farmácia, que eles têm uma plataforma de educação continuada deles lá, e tem uma parte que a Fundação contribuiu com essa parte de educação em asma e dispositivos inalatórios. Porque o farmacêutico, até mesmo o que está na farmácia, ele está lá no balcão, às vezes, vai precisar explicar o dispositivo inalatório, ou ele pega ali a prescrição, né? E no momento em que ele sabe o que é a doença, né? A gente já ouviu isso de alguns farmacêuticos, que eles falaram assim, olha, você está pegando pela terceira vez a sua bombinha de resgate. Exato, Ângela. Tem alguma coisa errada aí, você tem que procurar seu médico. Então, sabe, isso é muito lindo. Por quê? Porque se o paciente ia ficar ali pegando só medicação, né, aguda, não ia tratar a doença de base porque ele acha que a doença é aguda, não é crônica, e se ninguém alertar ele vai continuar pegando. E o farmacêutico, se ele não souber, ele vai continuar dispensando. Né? Então, acho que tem uma participação grande aí de todos os profissionais. A multidisciplinaridade na doença crônica é fundamental. E a atenção farmacêutica, que é uma coisa que não é implementada em todos os lugares, porque falta farmacêutico nas unidades básicas, é uma ferramenta muito importante. Eu acho que uma coisa para nós brigarmos aí futuramente dentro das políticas é essa garantia, né, de que esse paciente crônico, ele realmente tenha esse cuidado multidisciplinar, que ele passe, né, na sua etapa de tratamento por cada profissional, que o cuidado né, saia do núcleo do saber médico e passe, né, para o núcleo de campo, compartilhando todos os saberes. Aí eu acho que nós vamos ter muito ganho. Gente, nós estamos aqui às 17h35, né, e nosso fórum, ele já está caminhando aí para uma etapa final. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, né, a gente sabe que é muita coisa que a gente tem que fazer, até desespero, mas se vocês tivessem hoje a oportunidade de fazer uma sugestão, tipo, dentre todas, né, o que vocês sugerem como uma ação para poder melhorar esse cenário, que pudesse ser implementada a médio prazo, para melhorar o cenário das doenças respiratórias? Posso começar? Pode. Eu queria aproveitar o gancho da doutora Ângela, de novo, quando ela fala disso, de todos os profissionais de saúde são muito importantes, né, nessa questão da educação das bombinhas, de como usar os dispositivos. E aí, puxando nossa sardinha, a gente precisa trabalhar também mais junto nisso, né, porque nós, associações de pacientes, a gente pode contribuir muito para levar essas informações para os pacientes. Então, trabalhar em conjunto com os profissionais de saúde, com os farmacêuticos, e levar, né, e informar mais as pessoas que estão usando, né, que às vezes nem todos vão ter esse contato com, enfim, às vezes com cuidado farmacêutico. Aí os grupos de apoio também são muito importantes, né. E sobre o que a gente pode fazer, eu fiquei pensando agora, porque eu acho que cada um trouxe uma ideia e uma iniciativa que já está fazendo, né? E aí eu gostaria de propor que a gente faça isso, às vezes construa algo junto, né? E a gente pode levar a voz dos pacientes para todos esses cursos. Então, cursos de capacitação, Conasens, Fundação Proar, né? Então, se a gente construir algo, né, algum projeto juntos, a gente pode incluir também a voz das pessoas, né, para que elas contem as suas experiências. Eu acho que isso é muito importante, a gente levar as pessoas para contar os seus relatos e contar as suas experiências com a doença, para sensibilizar os profissionais, sensibilizar os gestores, né, sensibilizar as associações, que a gente possa trabalhar mais juntos nisso. Excelente. Ó, aqui colocaram educação e informação, né, educação e informação como base, né,
para começar a mudar esse processo? O que Eu mais? também quero colocar algumas questões muito rápidas agora. Por favor, controle o tempo, Sônia, né? Que eu também tenho tendência, às vezes, a me demorar. Então, assim, são três questões. Uma, doutora Ângela, a experiência de Pindamonhangaba, a experiência de São Paulo, né, Karina? Eu queria fazer a propaganda da mostra, tá? A gente tem no Conasems um congresso anual, Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Esse último agora aconteceu em Campo Grande, né, onde a Beringer teve, você deve ter visto o tamanho do congresso, com toda a dificuldade que a gente teve de voo. Na volta eu fiquei 48 horas mais na cidade, porque não tive como voltar, a Azul saiu cancelando voos, mas a gente teve praticamente 7.000 participantes lá em Campo Grande, tá? E a expectativa para o congresso do ano que vem em Brasília, da gente, do Conasems, do nosso presidente, o Williams Freire, Mauro Junqueira, que é o secretário executivo, é que a gente tem em torno de 10.000 participantes. Nós temos um evento dentro do Congresso, que é a Mostra Brasil Aqui Tem SUS. E por que eu estou falando nele aqui? Porque esse evento não é de inscrição direta das pessoas, são as secretarias municipais que submetem seus trabalhos aos COSEMs nos estados, e os COSEMs selecionam, e eles são apresentados na mostra e tem premiações além do processo de divulgação. Então, eu gostaria de sugerir que tanto o PROAR como a ABRAF pensasse nas experiências que tem concretas, né, Karina, com os municípios, como abraçar também, que vocês inscrevessem seus trabalhos nas mostras estaduais, para que eles, sendo selecionados, cheguem na Mostra Nacional, que é um espaço de divulgação. Uma das formas de premiação da mostra é o WebDoc, aquela experiência ela é filmada, é divulgada, e atualmente passa na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que é uma reunião mensal, e que é o fórum que a gente tem uma prática de todo início de tripartite, o Conasems pede um espaço, eles são documentários curtos, entre 7 e 10 minutos, e é passado. Então, isso é uma forma de divulgação importante que a gente considera. No site do Conasems, se vocês quiserem buscar, ele está de carinha nova, bem bonitinho, parabéns para a comunicação do Conasems, e tem lá a aba que chama Para o Brasil Aqui Tem SUS. Então, é uma sugestão que eu acho que é importante de fazer a inscrição das experiências que são exitosas. A outra, e já estou concluindo, a gente tem, a fala anterior, Sônia, me deu a oportunidade de falar do instrumento de referência, que Felipe Tadeu, aí de São Paulo, Karina, participou fortemente, que a gente fez uma discussão de 1 ano e meio, e a gente lançou um documento do Conasems, que é um instrumento de referência para os serviços farmacêuticos na atenção básica. Foi uma construção coletiva muito boa, com representantes de todas as regiões do país, ligados a municípios, e com o apoio da CUNE, que tem um dos maiores especialistas, que é o Segu, que é um espanhol farmacêutico que atua muito na área, e a gente construiu, porque ele fez isso na Espanha, a gente construiu com ele e com o apoio do Brasil inteiro. Elton Chaves é o nosso, né, farmacêutico de referência da assessoria do Conasems, e Felipe participou fortemente de São Paulo. Eu fiquei encantada e apaixonada por Felipe no bom sentido, e a gente construiu, eu participei junto com o Marcos Franco desse instrumento, e a gente discute a atenção em farmácia, a assistência farmacêutica na atenção básica. Então, eu acho que é uma coisa também que é importante divulgar, e que são 2 sugestões: conheçam o instrumento, participem da mostra, porque são iniciativas que divulgam o trabalho, participem do congresso, e enquanto formulação de política, e aí concluindo mesmo e agradecendo o espaço, a gente, né, quando um grupo, e isso é na construção do SUS em todas as áreas, além de trabalhar com a gestão municipal, que é quem executa, no fundo, as ações, por isso que eu sou municipalista convicta, a gente também tem que discutir com o Estado, com a SAPS, Secretaria de Atenção Primária, com a SAEI, Secretaria de Atenção Especializada, para que elas também, enquanto órgãos e gestão, esfera de gestão, elas discutam o financiamento de ações que possam ter alcance nacional. Então, acho que, sim, fica como uma sugestão discutir com essas outras esferas de governo também. Eu agradeço demais a possibilidade de participar em nome do nosso presidente, do nosso secretário executivo e da minha instituição. Tá? Obrigada. Nós que agradecemos a sua troca de experiência. Muito obrigada. Alguém mais quer colocar alguma coisa para a gente ir finalizando? Uma mensagem?
Sônia, eu acho que eu fico aí com a educação, né? Eu acho que a gente tem que deixar mais evidente a linha de cuidado para os profissionais de saúde, para eles enxergarem a jornada do paciente desde o diagnóstico até a adesão ao tratamento. Então, acho que esse é um desafio para a secretaria, né? Construir protocolos que a gente está atualizando, protocolos enxutos, pequenos, infográficos, onde o médico ele possa olhar, né? Então, isso, viu, Paulo, eu converso bastante com a equipe da Behringer, porque eles vão ajudar a gente a fazer alguns instrumentos, né, dessa forma. Então, a gente está caminhando para uma melhoria da linha de cuidado, né? Então, acho que é preciso clarificar a jornada do paciente dentro da atenção básica. Exatamente, você falou tudo, Karina. Os documentos são muito bons. Se a gente for olhar a linha do cuidado da asma, né, o documento está lindo. O que a gente precisa, de fato, é implementar, que cada ponto de atenção se debruce em executar aquelas etapas e o seu papel como ponto de atenção, né? E aí a gente está falando de atenção primária, e uma outra discussão que eu acho que precisa ser feita também é com a atenção secundária, e como a Ângela colocou, como que esses dois pontos de atenção se comunicam melhor, né, para poder abrir espaço para novos pacientes, para a atenção primária se sentir segura para acolher e dar continuidade nos pacientes que já estão controlados, para que outros possam estar sendo avaliados, né? Então, eu acho que é um papel fundamental, né, e acho que a mensagem é a implementação da linha e organizar a jornada, como você falou, o itinerário do paciente. Ângela e Paulo, vocês têm coisas para colocar para nós? Bom, eu quero agradecer. Para mim é sempre muito gratificante. Eu sempre falo que toda vez que eu tenho um painel, eu conheço alguém que é muito interessante. Cristina, muito prazer, me coloco à disposição como pessoa e como fundação, né, para que a gente possa realmente unir forças para que a gente consiga colocar cada um dentro da sua... do seu conhecimento, né, da sua expertise, consiga realmente, porque junto a gente com certeza é melhor. Muita coisa do que vocês colocaram, Karina, quando a gente teve o primeiro seminário lá da Fundação, Karina participou, ela foi uma das gratas surpresas que eu conheci. Então a gente vai fazendo uma rede realmente grande. Eu sou entrante em fundação, então terceiro setor, e conhecer como de fato tudo funciona, e assim, a rede é a base de tudo, né? Então, acho que sempre junto a gente consegue fazer melhor. Muita coisa que eu não conhecia, obrigada pelas sugestões, a gente vai procurar sim, com certeza, até porque, por exemplo, Pindamonhangaba, a gente já tem dados, né, coletados, e a gente consegue mostrar, eu sei, aprendi que não adianta você falar sem você ter os números. E não mostrar, exato. E não mostrar, porque, né, a gente acaba não conseguindo ter aí. Então, acho que é muito importante, queria agradecer imensamente e, de fato, de coração, me coloco à disposição como pessoa e fundação mesmo, para todo mundo que está aqui no painel e quem está assistindo a gente, que precisar, a gente pode entrar em contato, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ângela, muito obrigada. Paulo? Bom, reforçar que foi um grande prazer, 2 horas que voou, né, e eu acho que é muito consequência das pessoas que aqui estão. Foi um painel muito gostoso. Eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter tido essa oportunidade. Obrigado por todos os aprendizados. E se eu pudesse, talvez, doutora Sônia, reforçar um ponto aqui, eu colocaria 2, na verdade. O primeiro seria a implementação. O doutor Álvaro Avezum, ele está mais focado na cardiologia, mas ele sempre traz muito isso, e é algo que eu acredito muito. Como traduzir na prática o que são políticas públicas e o que a gente idealiza. E aí o segundo ponto muito relevante de orquestração, porque se nós, como muitas entidades aqui interessadas, se nós estivermos alinhados e remando numa mesma direção, certamente a gente vai ecoar com muito mais força e impactar de forma muito mais positiva o sistema de saúde. A gente tem... Concordo. A gente tem atualmente cerca de 70%, um pouquinho mais, dos pacientes com fatores de risco ainda subdiagnosticados na atenção primária. Então, esse é um grande desafio de execução, de implementação, em que em todas as falas aqui a gente nota algumas oportunidades, né, alguns desafios já mapeados,
Mas, paralelo a isso, também a nossa população envelhece, né? Então, tem um estudo que mostra que em 2030 a gente vai ter o dobro de idosos que tínhamos em 2010. Sim. E 1 em cada 4 pessoas com mais de 60 anos tem DPOC, por exemplo. Então, imagina a carga crônica que só esse envelhecimento vai Duplo nos trazer. desafio. Então, é muito legal a gente estar aqui conversando sobre isso, antecipando as oportunidades, é nosso dever cívico, então, tanto como corporação, como Boehringer Ingelheim, como pessoa CPF aqui, vocês têm o meu compromisso, seguiremos juntos aí nessa jornada. Muito obrigada, Paulo, excelente. Eu queria colocar aqui também para vocês, se vocês puderem acessar na internet, o site do IPCRG, o International Primary Care Respiratory Group. Está acontecendo 2 grandes movimentos importantes a nível internacional. Um deles é um movimento para o cuidado adequado da asma, no qual o nosso grupo GEPAP está implementando junto com muitos dos parceiros que aqui estão, para fortalecer ações, né, um movimento, mesmo barulho, para que as pessoas pensem na doença, o que pode ser feito. Então, foi colocada a educação, que é um pilar muito importante, e tem um programa educacional chamado Teach the Teacher, que é Ensine o Professor, né, dentro desse programa, e o de movimento do cuidado adequado da DPOC também, que é o CUPD Right Care. Então, lá tem vários vídeos de caso de vida real, uma literatura muito rica, voltada para a atenção primária, literatura rápida, então vocês podem estar acessando aí o site do International Primary Care Respiratory Group, tem muita coisa boa. Quem está falando aqui mais? Então, excelente evento, aprendi muito, maravilhoso, saber mais sobre a expansão de programas tão importantes para o diagnóstico e cuidados com condições respiratórias na atenção primária. Muito obrigada aos panelistas e à moderadora. Muito obrigada você também por estar participando. Bom, gente, então, o Pedro, podemos ir encerrando, Pedro? O Pedro está me dando ordem aqui. Podemos. Gente, muito obrigada, tá? Foi a primeira vez que a gente já participa de muita coisa, né? Mas de um evento desse formato que eu nunca tinha participado, então, para mim também foi uma experiência muito rica. E eu espero que no próximo ano nós tenhamos mais encontros como esse, porque é tema para discutir aqui no Falta. Tá bom? Tenha um excelente dia, um resto de dia, e se não tivermos oportunidade, um excelente Natal e Ano Novo a todos. Obrigada, Sônia. Obrigada para todos. Foi um prazer. Também, Tchau, gente. prazer. Até logo. Tchau.